Olá, alunos, vamos para a aula 2 do capítulo 6, tudo bem? Bom, na aula passada, recordando que na aula passada nós vimos alguns conceitos importantes. Nós vimos que o átomo é composto por 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons, ok? Nós vimos que a estrutura do átomo é essa, as 3 partículas, e nós vimos que quem determina o átomo é o número de prótons. Olha aqui, número atômico é igual ao número de prótons. Agora nós vamos ver um conceito que está relacionado com o núcleo do nosso átomo, ó. Com o núcleo do nosso átomo. Lembra, o núcleo do átomo não é prótons, mas nêutrons. Então, eu vou chamar o núcleo, ok? De massa atômica. Por que massa atômica? Porque o núcleo, opa, esqueci um O aqui, ó. O núcleo é quem tem todo o peso do átomo. Então, é assim, você viu que na aula passada eu falei a diferença de tamanho entre os prótons, os nêutrons e principalmente com os elétrons. Os elétrons são bem menores que os prótons e que os nêutrons. Por isso que o que mais pesa é o núcleo. Tem linhas de raciocínio que dizem que se você pegar os núcleos dos átomos do seu corpo, é onde eles vão caber dentro de uma caixinha de fósforo. E essa caixinha de fósforo vai ter exatamente o peso do seu corpo. Por quê? Porque toda a massa do seu corpo está no núcleo do átomo, tá bom? Bom, então o núcleo do átomo eu vou chamar de massa atômica, porque é ele que tem a massa do átomo, ele é o que mais pesa no átomo. E nós sabemos que a massa atômica, que é o núcleo, ele vai ser composto por prótons, não é isso? Mais os nossos nêutrons. Os nossos nêutrons, ok? Então, eu posso dizer que a massa atômica, eu tenho um símbolo, eu chamo ela de A, ok? Então, eu posso dizer que a massa atômica é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tudo bem? A massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Na tabela periódica, ela também é registrada. Lembra que na aula passada a gente viu que o 1 aqui em cima era o número de prótons, certo? 3 era o número de prótons. Mas ele tem um outro númerozinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Igual o lítio, ele tem o 3 aqui em cima, que é o número de prótons, e ele tem um número aqui, ó, próximo de 7. Esse número próximo de 7 aqui, ó, no berílio, no caso, é 9, é o número de massa do nosso átomo. Então, o número de prótons e o número de massa do nosso átomo. Então, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Ok. Se eu pegar aqui o caso do berílio, ok? Do berílio, na nossa tabela periódica, que tinha um 4 aqui embaixo e um 4 aqui em cima e um 9 aqui embaixo, ele vai ter 4 de prótons e 9 de massa. A gente só tá aprendendo a registrar tudo isso, tá? São registros diferentes, de formas diferentes. Então, dentro do berílio, ó, o símbolo do berílio, 4 prótons e 9 é o número de massa deles. 9 é o número de massa deles. Se eu te der isso daqui, você consegue achar o número de nêutrons? Conseguiu? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Sim, é cálculo. Ó, o número de massa é igual a 9, certo? O número de massa. O número de prótons é igual a 4.
qual vai ser o número de nêutrons dele? Qual vai ser o número de nêutrons dele? É uma conta matemática como qualquer outra, né? O que tá passando somando vai passar para o lado de cá diminuindo. Então, isso eu vou ter número de nêutrons, ok? Vai ser igual ao 9 de massa menos o 4, porque o 4 era positivo aqui, passou com um menos, tudo bem? Então, o número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons, menos o número atômico. Então, nesse caso aqui, o número de nêutrons é igual a 5, porque isso daqui dá 5. Então, o berílio tem 5 nêutrons. Tudo bem? De novo, massa é igual a prótons mais nêutrons. Na tabela periódica, esses são os prótons, essa é a massa. Então, se massa é prótons mais nêutrons, eu tenho a massa e eu tenho os prótons, é só eu achar o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é 5. Isso vale para qualquer elemento da tabela periódica. Vamos fazer outro exemplo? Então, aqui, ó, o boro, ele tem massa 10 e número atômico 5. Então, ele tem de massa 10 e 5 prótons. Então, massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, é 10. Opa! É 10 menos 5, ele também tem 5 nêutrons. Aqui, ele tem 12 de massa, 6 de prótons, 12 menos 6, 6 nêutrons. 14 menos 7, 7 nêutrons. 16 menos 8, 8 nêutrons. E assim por diante. Então, isso a gente chega a um conceito que o número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons, tá bom? Para achar, então, é esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse. E resolvido a nossa questão de achar o número de nêutrons. Lembre-se que algumas tabelas periódicas podem trazer esse número invertido. Então, por exemplo, na nossa tabela periódica aqui de exemplo, o número de massa estava embaixo, mas tem tabelas periódicas que podem te trazer um número de massa em cima. E agora, professora, como eu faço para identificar? Lembra, massa não é prótons mais nêutrons? Não é isso? Então, não é sempre o prótons mais alguma coisa? Então, o número de massa é sempre maior que o número de prótons. Logo, qual é maior, 9 ou 4? 9. Então, esse daqui eu já sei que é a minha massa. E esse aqui eu sei que são os meus prótons. Para achar os nêutrons, lembrando, para achar os nêutrons, é massa menos os prótons. E aí eu acho os meus nêutrons. Tudo bem? Bom, para agora, eu quero fazer com vocês um exercício da apostila, ok? Que está na página 73. Na página 73, obviamente, eu não vou fazer todos com vocês, tá bom? Vou fazer apenas o oxigênio. Então, vamos lá. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ok? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Bom, aqui. O oxigênio, ele tem o símbolo, ele pediu símbolo. O símbolo eu tenho que olhar aqui na tabela periódica, ó, oxigênio, o símbolo é O. Então, eu completo com um O, ok? Número atômico, número de prótons. Então, lembra, sempre o menor dos dois, ok? Então, é 8. 8. E a classificação? A classificação tá na própria tabela periódica.
Ó, ele não é azulzinho, tá pintado de azul? A própria tabela periódica te dá a resposta, ó. Eles são ametais. Ó, a resposta, classificação, ametais. Tudo bem? Vamos fazer mais um só para garantir? O próximo é o silício, olha aqui no canto, ó, silício, tá? O silício na tabela periódica tá aqui, ó, silício. O símbolo é o SI. Vamos ver aqui? SI. Número atômico do silício, 14. Número atômico, 14. Ele tem a cor verde aqui e ele é um semimetal. Ó, semimetal. Há tabelas periódicas que trazem o silício junto com ametais, que é a tabela periódica do livro de vocês. Não tem problema, você pode completar aqui como semimetal ou como ametal. O que é a tabela periódica de vocês? Então, fica aí para casa, terminar a página 73. Até mais!